Olá, eu me chamo Eliane Leal, eu sou professora e hoje eu estou aqui para mais um vídeo. E dentro da nossa disciplina de português, o assunto de hoje é sobre notações léxicas. O que são notações léxicas? É a forma da nossa pronúncia correta de acordo com o acento agudo em cima das sílabas ou acento circunflexo, tio, cedilha ou o hífen. Eu vou começar explicando pelo acento agudo. O que é o acento agudo? O acento agudo, ele indica o som aberto naquela sílaba. Exemplo, a palavra chapéu. Observe que no pel aqui, né? Chapéu. O som mais forte ficou no pé. Na palavra café, café. Observe mais uma vez que o som mais forte está no fé. Na palavra Piauí, aqui, né, eu coloquei com letra maiúscula porque é nome de estado. Piauí, o som mais forte está no último i, tá? É uma palavra que leva acento. Vamos lá, a próxima palavra, óbvio. Na palavra óbvio, o primeiro O, tem o som mais forte e leva acento agudo. Estamos falando de palavras que são acentuadas com sílaba tônica, tá? Eu já ensinei isso num vídeo anterior. Vamos ao próximo exemplo com o uso do acento agudo. A palavra útil. Na palavra útil, leva acento agudo no U. Na palavra óculos, leva acento agudo no primeiro O. Então, observem que as palavras que foram colocadas como exemplo, todas elas que levam acento agudo, o som é um som aberto, é um som mais forte. Além de você aprender nesse momento, essa dica aqui tem muito estudante que se atrapalha na hora de colocar acento. E infelizmente, há um grande déficit sobre esse assunto com os alunos, de séries diferentes. Infelizmente, há muito erro na hora de acentuar as palavras. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, terminei com reticências, que é o 3 pontinho, indicando que tem muito mais palavras que levam acento agudo, tá? Vamos ao próximo. Acento circunflexo. O que significa palavras com acento circunflexo? Nesse momento, as palavras, as vogais, né? Porque acento vai em cima de vogal. A vogal vai ter o som mais fechado. É uma dica que eu sempre dou quando eu estou ensinando presencialmente. Atenção! Acento agudo, o som é aberto em cima daquela vogal. Acento circunflexo, o som lhe dá uma fechada. Vamos aos exemplos. Você. Observe que aqui na sílaba C, o som fechou. Na palavra ônibus, observe novamente que o som fechou também. Ônibus. Na palavra pêssego, no P, o som dá aquela fechada. Na palavra ambulância, no lã, se tratando de sílaba lã, mas acento sempre é em cima de vogais. Na palavra ambulância, o lã houve aquela fechada. O som fechou. E na palavra silêncio, no lém, que é a sílaba lém, observe que o som fecha novamente. Então, palavras com acento circunflexo, o som ele vai dar aquela fechada, tá? É uma dica que eu sempre dou na hora que, olha, acentue as palavras. Eu coloco as palavras e peço para os alunos acentuar de acordo com aquilo que eles acham que é o correto. Então, a dica que eu dou é essa. Eu pronunciei a palavra, o som abriu, que é no caso aqui das de cima, chapéu, ó, o som abriu.
Na palavra você, no C, o som fechou, então acento circunflexo. Vamos ao próximo. Aqui eu uso do tio. Eu tenho aqui a palavra como exemplos: sabão, sutiã, amanhã, casarão, macarrão e temos muito mais, tá? Qual é a dica quando se trata do uso do tio em cima das vogais? O som será nasal. Não será aberto nem fechado, é nasal. Você vai observar que é como se o som está saindo pelo nariz um pouquinho. Quando eu pronuncio sabão, olha aí o a palavra sutiã, amanhã, tem essa pronúncia nasal. Algumas crianças, né, e até adolescentes, no momento de acentuar, principalmente quando chega aqui fica fácil, porque o o, né, as duas vogais juntas, sempre será tio, tá? Sempre. Mas e quando tiver só uma vogal aqui no final? Sutiã tem duas vogais, porém eu não uso o tio se tratando, se a palavra não pedir, acompanhado de vogal como iá, eá, uá. Não, isso não existe. Sempre que tiver junto a o no final das palavras, sempre será o tio. Porém, para que o estudante, a pessoa saiba acentuar corretamente as palavras, ele também precisa ler, acompanhar a pronúncia correta da escrita. Isso é muito importante, tá? Então, observe que eu tenho sutiã e a palavra manhã, que terminam com a, tá? Outra coisa, tio, eu só uso em cima. É outra dica que eu vou dar. Eu só uso tio, porque às vezes as crianças erram. Eu só uso o tio em cima de a, tá? Eu só uso o tio, prestem bem atenção, em cima da vogal a. Geralmente, as crianças têm costume de estender esse tio para cima do o também, mas a vogal em que ele fica em cima é o correto, é o a. Mas se eu colocar, no caso até ia falar tia, que é como os alunos me chamam, né? E se eu colocar esse tio, passar aqui para cima do O, não tem nenhum problema, desde que você tenha começado ele em cima da vogal A, tá? Tio só leva em cima de vogal A. É uma dica que eu dou para não haver erro, certo? Vamos continuar. Aqui eu tenho o uso do cedilha. Observe que ele parece igual uma vírgula. Quando é que eu uso o cedilha? O cedilha eu vou usar na letra C. Porém, quando eu usar esse cedilha aqui, esse sinalzinho bem aqui, na letra C, o som dela vai mudar. Exemplo, se eu tiver o C e o A sem o cedilha, o som é de K. O C e o O sem o cedilha, có. O C e o U, co. Mas, se elas têm cedilha, olha aqui a palavra caçador, o som é de Sá. Moço, o som é de Só. Caçula, o som é de Su. Açúcar, só um momentinho que eu esqueci o sinal. Açúcar é uma palavra acentuada. A palavra açúcar, observe que o Su. E na palavra poço, Só. Quando que eu vou trabalhar com o cedilha? Apenas na letra C, acompanhadas da vogal A, da vogal O e da vogal U, tá? Prestem bem atenção nessa dica. Então, o cedilha, ele passa a ser o som do S, mas o som do S se tratando do início das palavras, ou então se esse S estiver entre uma vogal e uma consoante, onde o som do S, ele permanece aquele original que é ensinado em sala de aula, como Sá, Sé, Si, Só e Su. Mas quando o S, ele vier na hora da escrita da palavra, esse S, ele estiver entre duas vogais, apenas um S
entre duas vogais, o som dele, olha, tem uma palavra aqui para explicar melhor. O som dele muda, tá? Ele não tem som de S, ele tem som de Z. Então, aqui na palavra casarão, observe que esse S ele mudou o som. Eu já ensinei isso em vídeos anteriores, tá ok? Só estou dando uma explicação para não haver uma confusão aí no momento do entendimento referente aqui, quando eu digo que o cedilha tem o som de S, tá bom? Então, aqui, no caçador, som de Sá. No moço, som de Sol. No caçula, som de Sol. E assim por diante, de acordo com a vogal que está vindo depois dessa letra, que nesse momento é chamado cedilha, porque ele tem esse tracinho debaixo dele. Vamos ao próximo. Hífen. Quando se trata do hífen, observe que é um tracinho, e eu coloquei 3 exemplos do uso do hífen. No primeiro exemplo, o hífen está sendo usado, o hífen, para separar em sílaba. A palavra aqui é estudo, estudo. Separação em sílaba, eu uso o hífen, para separar as palavras. No segundo exemplo, eu tenho o uso do hífen na palavra couve-flor. Na palavra couve-flor, o hífen foi usado para uma palavra que eu chamo de composta. Por que uma palavra composta? Eu vou dizer um substantivo composto. Quando chegar o momento de eu ensinar sobre isso, eu vou explicar melhor. Porque aqui eu tenho 2 palavras, couve e flor. Então, bem aqui no meio, foi usado o hífen. Vamos ao próximo. No terceiro exemplo, no uso do hífen, eu tenho mandei-lhe. Olha o uso do hífen bem aqui, e aqui eu estou usando um pronome, ok? Então, eu espero que você que está acompanhando meus vídeos, se você é novo, está assistindo pela primeira vez, eu espero que esse assunto de hoje sobre notações léxicas tenha ajudado você a trabalhar melhor com o uso de acentos do tio, cedilha e do hífen. A minha aula de hoje, ela vai ficando por aqui. Você que não é inscrito, eu peço que você passe a se inscrever no meu canal. Você que já é inscrito, compartilha com amigos, com parentes, dê aquele like, comenta, ajude o nosso canal a crescer. Então, a minha aula vai ficando por hoje e até o nosso próximo vídeo e tchau, tchau.